E, afinal de contas, é Dia dos Pais. Nova, é Dia dos Pais no Brasil. E eu só lembrei porque teve gente aí me mandando felicitações pelo Dia dos Pais. Eu sei, ih, caramba, é mesmo. Segundo domingo de agosto. É que, para aqueles que talvez ainda não saibam, muito embora o Dia das Mães não é a mesma data, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o Dia dos Pais não. O Dia dos Pais é aqui no mês de junho. Então aí a gente fica às vezes meio perdido aí. Ih, caramba, é mesmo Dia dos Pais lá no Brasil. Mas muito bom poder conversar com vocês mais uma vez e poder compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e responder algumas perguntas que vocês possam ter. Vamos ver até onde nós vamos hoje aí. Mas, já que é Dia dos Pais no Brasil, eu gostaria de começar com uma reflexão sobre o Dia dos Pais. E das mães também, porque nenhum pai, nenhum homem se torna pai sem a companhia de uma mulher. Então não existiria o Dia dos Pais sem o Dia das Mães. Então, para falar dos pais, tem que falar das mães também. Então eu escrevi aqui alguns pensamentos e gostaria de compartilhar com vocês, enquanto nós temos alguns dos nossos amigos aí entrando ou no Zoom ou aqui no Facebook Live aqui, em paralelo. E o que eu escrevi foi o seguinte, olha só, eu vou ler porque é um pouquinho longo, mas acho que alguns de vocês vão gostar, mas é uma reflexãozinha que eu fiz. Comecei ontem à noite e terminei hoje de manhã. Eu me recordo de um Dia dos Pais, em 1965 ou 1966, em que meu pai gravou as palavras sábias de um vizinho do meu avô, Francisco Neves de Assis, aquele que está aqui na foto, aqui na parede, esse aqui, tá? Seu Oscar Veiga, eu acho que o primeiro nome dele era Oscar, a gente chamava ele de Seu Veiga, mas naquele Dia dos Pais, Seu Veiga falou um pouco sobre a paternidade. E meu pai tinha esse gravador que ele tinha comprado, aquele gravador pequeno, mas era de fita em rolo. E meu pai começou a gravar, estava lá gravando naquela tarde, de um domingo, Dia dos Pais, gravando. Aí, Seu Veiga, fala aqui sobre os pais. Seu Veiga começou a falar palavras muito bonitas, que eu, com, sei lá, 6 anos de idade, 7 anos de idade, não me lembro hoje, mas o que eu me lembro é de que meu pai e os meus tios que estavam lá ficaram impressionados com as palavras do Seu Veiga. Muito impressionados, eu não me lembro disso. Infelizmente, aquela fita contendo a gravação se perdeu anos atrás, em uma das muitas mudanças da família Martins. Agora, aquela impressão que Seu Veiga causou no meu pai e nos meus tios continua aqui na minha mente. Certamente Seu Veiga foi inspirado pela luz de Cristo. Não tenho dúvida, a gente vê lá em Alma capítulo 29, Doutrina e Convênio, seção 84, que certamente ele foi inspirado pela luz de Cristo. Bom, eu não sou Seu Veiga, mas suponho que hoje eu tenho mais ou menos a idade que ele tinha naquela ocasião, quase 60 anos atrás. E eu tenho, hoje em dia, duas coisas muito mais preciosas do que a sabedoria do Seu Veiga. Eu tenho o conhecimento do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e tenho o entendimento e convicção sobre o Evangelho que me vem pela misericórdia de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Com isso, eu posso dizer, nos meus 62 anos de idade, quase 50 anos de discipulado em Cristo, algumas palavras sobre os pais e, por conseguinte, sobre suas companheiras, as mães. Então, algumas coisas que vocês já entendem já há algum tempo e algumas outras que são meu temperozinho aqui. Uma das que vocês muito bem sabem é que de todos os títulos
que o Deus Todo-Poderoso podia ter escolhido para uso contínuo, ele escolheu que nós nos dirigíssemos a ele usando o título de Pai. Usamos Pai Celestial ou alguma variação desse termo em nossas orações pessoais. E por revelação e instrução divina, dada 2000 anos atrás, usamos Deus Pai Eterno na ordenança do sacramento. As mães são, usando linguagem lá do Novo Testamento e do livro de Mórmon, são vasos escolhidos do Senhor. Um termo interessante esse, vasos. Vasos são recipientes de barro, onde nós cultivamos plantas ornamentais. Vasos também são recipientes de vidro ou cristal, onde nós mantemos flores. As mães escolhem os seus companheiros, esperamos que livremente, com quem elas se tornarão vasos, nos quais fluirá o poder do sacerdócio divino, necessário para a geração de uma nova vida humana, à imagem e à semelhança de Deus. Vidas humanas que poderão, para o mundo, se tornar ornamentos, flores que venham embelezar o mundo. E essas mães, então, se tornam tão preciosas quanto aqueles vasos de cristal fino, belíssimos. Se tudo correr bem, algum tempo depois do parto, por mandamento divino, os pais portadores do sacerdócio de Melquisedeque têm o privilégio de exercer sua autoridade como eldres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e abençoar aquela criancinha em nome de Jesus Cristo. Permita-me agora aqui abrir um longo parênteses nesse ponto e enfatizar algo sobre o que eu venho falando desde 2018. Então, peço a vocês que, por favor, não mudem o nome das ordenanças divinas. Não usem termos criados pelos homens para descrever ordenanças reveladas por Deus. O profeta Joseph Smith ensinou que as ordenanças não podem ser modificadas. E como eu estou aqui na minha casa, e não numa reunião oficial da igreja, me permito expandir o que o profeta disse e dizer que nem mesmo os nomes das ordenanças devem ser modificados, a não ser por revelação divina dada àqueles que são escolhidos e ordenados para servir como profetas e videntes e reveladores. Eu vejo um número crescente de pessoas chamando, por exemplo, a bênção de criancinhas de apresentação. E já vejo pessoas chamando o sacramento de comunhão. São todos bem intencionados, pois eles estão querendo usar uma linguagem familiar para parentes e amigos que pertencem a outras igrejas. No entanto, eu digo o seguinte: ao fazer isso, nós podemos perder uma preciosa oportunidade missionária. Ao usar o linguajar de outras igrejas, nós levamos nossos parentes e amigos a concluir erroneamente que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é mais ou menos igual à igreja deles. Por outro lado, ao nós usarmos o linguajar oficial, que é baseado em revelações divinas, nós geramos curiosidade. Levamos nossos parentes e amigos a perguntar: o que é isso? O que é essa bênção em uma criancinha? E daí o Espírito Santo poderá começar a agir na mente daquelas pessoas, até convencê-las a nos perguntar a respeito. E se nós tivermos bom senso, nós vamos responder simplesmente o seguinte: olha, Deus existe e é um Pai amoroso. Por isso, tal como nos tempos da Bíblia, Ele chamou profetas em nossos dias e enviou mensageiros dos céus para trazer de volta à terra o poder pelo qual Jesus Cristo abençoava as criancinhas 2000 anos atrás. E Deus ordenou que nós usássemos esse poder hoje em dia para continuar abençoando as criancinhas. Se essa pessoa for um dos eleitos do Senhor, conforme o Senhor definiu eleitos lá em Doutrina e Convênio, seção 29,
essa pessoa poderá perguntar, tal como o rei Lamone, lá no livro de Mórmon, que poder é esse? Ou então, similarmente ao pai do rei Lamone, pode perguntar, o que é um profeta? E como Deus deu essa ordem sobre as criancinhas? E mais uma vez, se nós tivermos bom senso, vamos simplesmente responder, olha, eu quero muito compartilhar com você tudo que eu sei sobre isso. Por isso, eu ficaria honrado se você aceitasse o meu convite para nós nos reunirmos com os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São jovens, rapazes e moças que receberam o chamado divino para ensinar sobre essas coisas que você está me perguntando. E eu fecho aqui esse meu parênteses, muito embora eu poderia falar muito mais sobre isso. Voltando agora aos pais e às mães. Podemos supor que a bênção proferida pela autoridade do sacerdócio sobre uma criancinha seria a versão terrena e mortal de uma bênção celestial e eterna que certamente teríamos recebido antes de nós partirmos da segurança e da plena luz divina de nosso lar pré-mortal. Partida essa que nos fez esquecer, quem sabe, milhões de anos de experiências e memórias gloriosas obtidas na presença de nosso Pai e Mãe celestiais. Agora, aqui na Terra mortal, precisamos obter experiências e memórias preciosas na presença de nosso Pai e Mãe terrenos. Lamentavelmente, milhões de crianças não têm essa oportunidade. E até mesmo entre os santos dos últimos dias, vemos situações em que pais e mães, por inexperiência ou por traumas passados, por causa de traumas que eles mesmos passaram, não exercem esse chamado divino da forma como foi decretada por Deus. Mas temos boas notícias. Com a sua expiação, Jesus Cristo pagou pelos erros desses pais e mães. E um dia irá compensar todas as perdas desses filhos. Agora, para aqueles pais e mães que se esforçam por fazer o melhor que eles podem, de acordo com as revelações de profetas, ensinamentos inspirados de líderes da igreja e palavras de sabedoria obtidas nos melhores livros, conforme o Senhor ordenou em Doutrina e Conferência 88, a missão desses pais e mães é de preparar suas crianças para um dia se tornarem pais e mães, eles próprios, levando adiante o grande plano divino de salvação e estendendo a seus filhos as bênçãos da mortalidade e da ressurreição preparadas e garantidas por Jesus Cristo. Essa preparação é feita no lar, suplementada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os pais e mães ensinam as palavras de vida eterna a seus filhos, lhes informam os mandamentos e expectativas de Deus sobre oração, obediência, retidão, batismo, imposição das mãos, adoração e trabalho. Eventualmente, pais e mães prepararão seus filhos para receberem as ordenanças da investidura na casa do Senhor. Recebemos as ordenanças da investidura como preparação para a vida eterna, não meramente para servir uma missão de tempo integral ou para um selamento matrimonial no templo. A investidura é essencial e suas bênçãos são eficazes nas nossas vidas, independente do serviço missionário de tempo integral ou de um selamento matrimonial. Com a investidura, pais e mães completam os requisitos sob o seu encargo para que seus filhos se qualifiquem para receber a vida eterna. Agora, eu disse requisitos sob o encargo dos pais, porque a mais completa preparação para a vida eterna somente vai ocorrer no futuro, ao longo de, quem sabe, muitos e muitos anos, sob a influência adjutória de um bom cônjuge, unido a cada filho e filha pela autoridade do sacerdócio na casa do Senhor. Mas esse é um outro assunto que eu já abordei várias vezes no passado, vocês podem assistir meus vídeos sobre isso. Então, se quase 60 anos atrás Seu Veiga conhecesse o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, talvez tivesse proferido palavras como essa.
Mas hoje vocês ouviram o irmão Martins. Quem sabe algumas dessas minhas palavras poderão ser repetidas por alguns de vocês que ainda são jovens hoje, lá pelo ano 2081. Quem viver, verá. E foi isso que eu escrevi, então, hoje de manhã. Tá bom. Então agora vamos ver aqui o que vocês gostariam de... Martins, Diga. posso falar?